Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Davelasti, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito pedido, muito solicitado sobre um tema muito polêmico, que é a famosa TPM, né? TPM, essa sigla já foi usada para abreviar diversas piadinhas, bullying que são feitos com mulheres e que na verdade significa tensão pré-menstrual. As mulheres que consultam comigo, muitas delas vêm desesperadas querendo resolver alguns sintomas indesejáveis e preocupantes que acontecem nessa fase que antecede a menstruação, né? Nessa fase do período que antecede a menstruação. E a ideia desse vídeo é que a gente entenda o porquê que esses sintomas indesejáveis e que acometem a qualidade de vida da mulher, por que eles acontecem, qual é a fisiologia que está por trás disso tudo e o que a gente pode fazer como médico para amenizar esses sintomas nas mulheres, tá bem? Bom, obviamente, como vocês já sabem, quem segue meu canal e me conhece, eu sou muito prolixo e gosto muito de falar e explicar tudo. Não gosto de historinha resumida, porque se já é difícil explicar as coisas com todo o conteúdo, quando a gente resume fica mais difícil ainda. Então, para entender sobre a TPM, vamos ter que entender diversos outros ciclos hormonais, bioquímicos, metabólicos que envolvem e norteiam a tensão pré-menstrual. Vamos começar entendendo o ciclo menstrual e entendendo a origem de tudo, que é na glândula hipófise, que é uma glândula que fica na nossa cabeça e é uma glândula reguladora de vários hormônios do corpo. A hipófise, ela controla o ciclo menstrual através da produção de dois hormônios, um deles chamado LH e o outro chamado FSH. Olha aqui, ó, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante. Então vamos começar falando do FSH. O FSH, é um hormônio que vai estimular o folículo, estimulante do folículo. Aonde? Dentro do ovário, dentro do ovário. Então aqui no ovário eu vou ter um folículo implantado aqui e o estímulo dele vem pelo FSH. Óbvio, né? Não expliquei para vocês, porque parece que está óbvio para mim, mas não está não. Isso aqui era para ser o aparelho reprodutor feminino, tá? Onde eu desenhei o útero, as trompas e aqui coloquei os ovários. E aqui eu puxei uma setinha para a gente desenhar, para a gente enxergar o ovário maior. Então esse folículo aqui, eu vou desenhar aqui, ó. Então, começamos com a fase do FSH, que é a fase que inicia o período, né? Primeira menstruação, primeiro dia de menstruação, aí inicia FSH. E dentro do dentro do folículo que o FSH estimulou, eu vou ter um óvulo. Ok? E aí eu chamo isso de fase folicular. E esse óvulo, ele vai migrar para fora desse folículo. Ó, ele vai sair do folículo. E se eu for desenhar isso aqui, né? Quando ele sai do folículo, ele vai em direção à trompa. Para quê? Para encontrar o espermatozoide, que faria então o processo de fecundação, tá? Então, ó, função do FSH, início da fase menstrual, ele tem como função estimular o folículo que vai guardar o óvulo. Esse óvulo vai migrar para fora do folículo e vai vir para cá encontrar na trompa o espermatozoide para fecundação. Segunda função aqui do FSH é estimular receptores
receptores de serotonina. Serotonina. Na verdade, não é o FSH que faz isso, né? Na verdade, o FSH, por estimular o folículo, ele vai estimular o hormônio estrogênio. Estrogênio. E o estrogênio, então, vai manter ativo os receptores de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que conduz a sensação do bem-estar, da felicidade no cérebro. Só que a serotonina não basta estar no sangue circulando. Eu tenho que ter bons receptores. E um dos papéis do estrogênio aqui, além de estimular esse folículo, é manter a mulher mais feliz. Então, nessa primeira fase, é quando a mulher está bem. A mulher fica melhor, né? Ela está mais feliz, tá? Então, o que vai acontecer agora aqui se eu tiver o encontro do espermatozoide com o óvulo? Eu vou ter a fase, essa que já estou agora na fase ovulatória, eu vou ter a fase da possível fecundação, né? E aí nisso eu vou ter o aumento do outro hormônio luteinizante, e a gente vai entender por que ele chama hormônio luteinizante, por que o nome é esse, a partir desse evento aqui. Samuel, e o que vai acontecer com esse folículo aqui? Porque o óvulo saiu dele, né? E o folículo, o que acontece com o folículo? Esse folículo, ele vai se transformar em corpo lúteo. Por isso, hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante é quem vai manter vivo o corpo lúteo. E o corpo lúteo é formado por gordura. Então ele também pode ser chamado de corpo amarelo. Tem esses dois nomes, tá? Corpo lúteo. Qual é a função do corpo lúteo? Porque aqui, quando eu falei de estrogênio, até esqueci de falar. Uma das funções do estrogênio é promover as mitoses celulares. Mitose é o nome técnico para chamar a divisão celular, né? Então, as mitoses celulares aqui no endométrio. Endométrio é o nome dessa camada que vai se formando ao redor, dentro, né, do útero, envolvendo o útero por dentro. Então aqui eu tenho endométrio. Quem estimula as mitoses aqui disso é o estrogênio. Essas mitoses elas são dependentes de vitamina B9 e de vitamina B12. E essa é a função do estrogênio. Legal. Só que aqui, quando eu formei o corpo lúteo, eu vou ter então o início, pelo aumento do LH aqui, a manutenção do corpo lúteo, eu vou ter o aumento da produção de um hormônio que o próprio nome dele já conta o que ele faz. Qual é esse hormônio aqui? Olha só. Progestação, né? Progesterona. Progesterona. Progesterona é o hormônio progestação, ou seja, caso haja a gestação, é a progesterona que vai fazer de tudo para que essa gestação possa ser perfeita. O que é o fazer de tudo? Ele vai começar a criar um bercinho, um ambiente bonito aqui para alojar esse feto que vai começar a se desenvolver aqui dentro. Como é que é esse desenvolvimento do bercinho? Eu preciso começar aqui a vascularizar vasos sanguíneos, né? Começa a ser criado uma trama de vasos sanguíneos. Isso aqui é lindo, essa é uma das partes mais lindas da gestação, né? Começa a formar uma almofadinha de vasos sanguíneos. A gente chama isso de angiogênese, né? Gênese é de formação. Angio é de vasos, né? Então, formação de novos vasos. E essa angiogênese, ela é feita toda a partir, né? Precisamos aqui do óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é que faz essa dilatação, essa formação de vasos. Aí a gente tem que lembrar que o óxido nítrico aqui precisa da enzima arginina e que a enzima óxido nítrico sintetase, né? Que é quem vai
fazer essa síntese, essa angiogênese, ela precisa de magnésio. Então aqui, ó, a gente já está falando de cofatores, ó, magnésio aqui, estou falando de vitamina B9, estou falando de vitamina B12, e aí vocês começam a entender o quão lindo é o corpo humano, que vai formar vasos para receber e poder armazenar aqui dentro, né, com muito carinho, com muito cuidado, um feto. Isso tudo tem a ver com esse hormônio, então, que é um hormônio pró-gestação. Se eu não tenho a fecundação, ou seja, se o espermatozoide não encontrou o óvulo, se não deu certo, não fecundou, aí a progesterona começa a cair, e quando a progesterona cai, isso aqui tudo descama. Esses vasinhos que eu desenhei descamam e descem pelo canal vaginal. Como é o nome disso? Menstruação. Então a menstruação nada mais é do que esse endométrio aqui todo descamando, esse monte de vasinho descamando, porque não houve a fecundação. Então o hormônio pró-gestação diminui, não tem mais uma gestação, não teve uma gestação, e isso daqui descama. Só que antes de descamar, acontecem alguns sintomas, né? A mulher começa a apresentar alguns sintomas, que são os sintomas associados à TPM. E agora que a gente entendeu tudo isso daqui, a gente pode falar e entender um pouquinho melhor sobre esses sintomas. E para isso, eu vou ter que voltar a falar com vocês agora sobre a questão da serotonina. Porque uma das queixas mais comuns das mulheres aqui nesse momento é em relação à questão da depressão ou da irritabilidade, né? Tem muita mulher que nessa fase fica muito depressiva, outras mulheres ficam muito irritadas e outras mulheres oscilam, ficando alguns meses irritadas e outros meses depressivas. Então aqui, ó, temos que entender da onde vem essa alteração. Vamos falar primeiro do triptofano. Triptofano é um aminoácido que a gente encontra em diversos alimentos, triptofano, e que ele tem que se converter em 5-hidroxitriptofano. Quem é que faz isso? Uma enzima chamada de triptofano hidroxilase. E a síntese do RNA mensageiro que sinaliza a triptofano hidroxilase, ela depende de vitamina D. Então é importante aqui, ó, a gente já está falando de um hormônio, né? Hormônio D, que a gente chama erroneamente de vitamina D, e a hidroxilação dessa enzima aqui depende de vitamina C. Vamos botar aqui no cantinho, a gente já tinha falado de vitamina B9, de vitamina B6, não, B6 a gente não falou ainda, a gente tinha falado da B12 e a gente tinha falado do magnésio. Agora a gente já está falando de vitamina D3 e de vitamina C, tudo cofatores importantes nesse ciclo aqui. Bom, beleza, aí eu tenho o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, que vai ter que se converter na serotonina. Para isso, eu preciso tirar um CO2 daqui, que é o processo de descarboxilação, e a enzima descarboxilase que faz isso, ela é dependente de vitamina B6 e de magnésio. Então está aqui o magnésio de novo, e agora a gente coloca aqui a vitamina B6. Então, tudo isso daqui é o caminho para eu formar serotonina. Legal, beleza, já falei, serotonina é um bom neurotransmissor, mas eu tenho que ter receptores de serotonina aguçados, funcionantes. E para isso eu dependo dos hormônios produzidos pelo estímulo do LH e do FSH, tá bem? Então, entendemos isso. É a queda da produção de serotonina ou a queda da qualidade dos receptores que vão trazer essas alterações que fazem com que a mulher comece a buscar excesso de chocolate. Por que a mulher na TPM quer chocolate?
ela quer triptofano, o chocolate tem muito triptofano, mas a banana também tem triptofano. Então por que ela vai no chocolate? Porque o chocolate tem triptofano e tem um monte de açúcar também. Então, além de ele ser precursor de serotonina, tem o açúcar que já dá essa sensação de recompensa muito grande. Então, essa é a fase de querer comer açúcar. Muito comum, mulher que já passou por isso sabe do que eu estou falando. Mas, até aqui tudo bem, né? Não está certo comer chocolate, mas as mulheres que comem chocolate já se sentem melhores. Porém, vamos falar de uma outra situação que ocorre que traz uns sintomas muito mais desagradáveis. Existe uma coisa chamada fosfolipídeos, que são gorduras. E essas gorduras, elas são transformadas através de uma enzima chamada fosfolipase A2, elas são transformadas em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, ele é o início da cascata inflamatória. E todo o processo de menstruação, ele ativa a cascata inflamatória, fazendo com que a fosfolipase A2 transforme mais fosfolipídios em ácido araquidônico. Então aumenta o nível de ácido araquidônico no momento que antecede a descamação do endométrio. Porque é só assim que o endométrio vai descamar, né? Que vai cair aquele sangue, que a mulher vai menstruar. Precisa ter essa ativação inflamatória para descamar o endométrio, ok? E neste período, o ácido araquidônico ele vai ir por duas vias. Ele vai vir pela via da ciclooxigenase da série 2 e pela via da lipooxigenase da série 2. E paralelamente, ao mesmo tempo, vão acontecer duas reações concomitantes, tá? Que agora a gente começa a entender, agora começa a ficar bonito, tá difícil, é nome feio, não importa decorar os nomes. A gente só tem que entender o que a lipooxigenase da série 2 e a ciclooxigenase da série 2 como é que elas vão atuar nesse momento. As lipooxigenases de série 2 vão ativar os leucotrienos de série 4. E leucotrieno de série 4 vai fazer duas coisas. Primeiro, vai ativar a contração da musculatura lisa. E ó, aí vem o útero, né? O útero é uma musculatura lisa. Então, ativando essa contração da musculatura lisa, eu tenho a cólica. Cólica. Ou seja, quanto maior o processo inflamatório aqui, que já é fisiológico, mais cólica eu vou ter. E leucotrienos de série 4 também vão aumentar a retenção de líquidos em extremidades. Então aqui vem aquela mama inchada e as pernas inchadas. E tem muita mulher que tem dor no bico do seio, no bico da mama, né? Porque dói, incha, fica com aquela turgência, aquele excesso de líquido. Então aqui, edema na mama e edema nos membros inferiores, principalmente, mas o corpo todo sofre com isso. Então olha aqui, ó, por essa via a gente explica a cólica e a gente explica o edema. E pela via da COX-2, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aumento da prostaglandina de série 2, e prostaglandina de série 2 aumenta muito a dor, principalmente a gente está falando aqui de dor de cabeça, cefaleia, aquela cefaleia clássica da paciente que está na fase de TPM, e aumento de tromboxano de série 2, que vai trazer um aumento da coagulação. Bom, tá difícil? Tá, eu sei que isso aqui é complicado de entender, mas eu tinha que botar, por quê? Olha o que eu acabei de falar para vocês. Cólica, edema, dor de cabeça, aumento de coagulação, aumento de depressão,
ou de irritabilidade, ou de compulsão alimentar, principalmente por doce. O que isso tem a ver? O que associa tudo isso? Quais são os pontos que tem de comum em tudo isso? É fundamental, necessário e fisiológico que mulheres precisem passar por um aumento da ativação da inflamação no período de TPM para poder acontecer todo esse fenômeno bonito, magnífico, que é a menstruação. Porém, quanto mais a mulher estiver inflamada nesse período, mais ela vai ter o que eu chamo de inflamação sobre inflamação. Ou seja, já falei aqui, tem um vídeo meu, vou botar aqui de novo, vídeo sobre inflamação. Esse vídeo é fundamental, vai completar tudo isso daqui, onde eu explico que nós podemos ter hábitos inflamatórios ou anti-inflamatórios, principalmente associado à alimentação. Então, se você tem uma alimentação rica em açúcar, em farinha, em embutidos industrializados, você já é uma paciente inflamada. Uma inflamação subclínica que já faz com que essa cascata da fosfolipase A2 já esteja ativada o tempo todo, no mês todo. E aí quando vem esse momento da TPM, você já parte de uma inflamação e aí você tem mais inflamação. Então todos esses sintomas eles são agudizados, eles vão na potência 10, você sente isso muito mais. E é muito comum que essa mulher reclame que ela tem um excesso de menstruação. Ela menstrua demais também. Por quê? Por causa dessa relação do tromboxano A2. Então, muitas pacientes já vieram para mim tomando pílula anticoncepcional para regular o ciclo ou usando aquele Sil, né? Aquele Sil Mirena. E aí eu digo, olha, eu sou contra isso, vamos tirar isso. E a mulher fala, não, mas se eu não estou usando isso, eu menstruo muito, a ponto de ter uma hemorragia e uma anemia, porque eu perco muito ferro. E aí o que eu faço com essa paciente? Eu mudo a alimentação dela, eu prescrevo uma alimentação hipoglicídica, né? pouco pico de glicose, uma alimentação anti-inflamatória. Eu emagreço essa mulher, porque é importante entender que o sobrepeso e a obesidade por si só já ativam também essa inflamação, então é importantíssimo que essa mulher tenha controle de composição corporal, controle de alimentação e com isso você diminui muito os efeitos da TPM. Isso é muito importante. E aí, além disso, paralelamente a isso, eu utilizo uma formulazinha que eu gosto muito, que faz com que essas pacientes possam passar pelo período da TPM sem apresentar esses efeitos indesejáveis ou pelo menos que apresentem em menor intensidade, né? Então o que eu prescrevo para minhas pacientes? Eu prescrevo o magnésio, o piridoxal fosfato, que é a vitamina B6, o metilfolato, que é a vitamina B9, prescrevo para elas também vitamina D3 quando necessário, avaliando o nível de vitamina D3. Coloco aqui 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, para aumentar a serotonina. E coloco o ácido gama-linolênico, GLA, ácido gama-linolênico, que é um ácido graxo que ajuda demais no período da TPM. Então tá aqui a formulazinha mágica para ajudar as pacientes nesse momento. É óbvio que isso aqui talvez nem funcione se a alimentação for à base de açúcar, à base de comida farinácea, de alto índice glicêmico, ou se a paciente for extremamente obesa, né? Precisa regular o peso, ajeitar a alimentação e aí fica a dica de alguns cofatores importantes desse ciclo aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que cada vez está ficando mais complicado. Eu estou sentindo aqui até onde vocês gostam, hein? Eu faço um vídeo, eu jogo bioquímica e leio os comentários. Como o pessoal está gostando, está aqui mais um vídeo para embaralhar a cabeça de vocês. Mulheres, espero que tenham gostado. Homens também, porque vocês muitas vezes sofrem dentro de casa com esse período e entendam, isso não é problema da esposa, da mulher de vocês, isso é uma desorganização hormonal que
que faz com que muitas vezes ela haja sem controle. Depois que passou tudo isso, ela fala, eu nem sei o que eu fiz, né? Isso é muito comum. Eu sei disso porque eu atendo pacientes todos os dias aqui no meu consultório. Pessoal, quem gostou, dá um like, compartilha esse vídeo, por favor, assina o nosso canal se você ainda não é assinante e abaixo aqui do vídeo tem um link para você poder se inscrever e fazer parte de um grupo VIP que recebe conteúdo gratuito toda semana aqui do nosso canal. Muitíssimo obrigado!